Vamos ao Curso Fé. Novo ao Curso Fé. Nós estamos no módulo 1, que é determinação, e estamos estudando a lição de número 33, cujo título é Fatos sobre a libertação de demônios. E hoje é a terceira parte. Eu queria chamar a atenção dos amigos que nós, quando estamos falando assim, como eu estou falando já há vários dias, há várias lições e partes das lições sobre a libertação de espíritos maus, não é porque a Igreja da Graça, ou eu, pessoalmente, quero que as obras do inferno sejam destruídas. Claro que eu quero, mas não é esta a razão. Porque esta era a visão de Deus, esta é a visão de Deus ainda. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus não veio de moto próprio. Foi o Pai que o enviou. E o Pai disse a Jesus o que é que ele deveria falar, o que é que ele deveria fazer. O Senhor Jesus gastou grande parte do seu ministério ensinando sobre as obras do Império das Trevas, enfrentando essas potestades, essas forças e derrotando-as. Ora, o Senhor Jesus, ele é o mesmo. Hoje ele quer fazer a mesma coisa. E ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo. Se ele fez isso no passado, é como se Deus estivesse dizendo: acordem, é isto que vocês têm que fazer no dia de hoje. Se nós não fizermos no dia de hoje aquilo que Jesus fez no passado, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser derrotados. E não é de se admirar, por que o demônio ri, debocha da fé cristã? Aqui, acolá, em algum outro lugar, levanta-se uma pessoa destemida, corajosa, e que tem coragem de dizer que o demônio não está com nada. Ele se consagra a Deus, ele recebe o poder e ele começa a libertar as pessoas. Mas um triste fato é que, na maioria das vezes, os outros que já são da família de Deus, ao invés de, pelo menos, já que não querem apoiar ostensivamente, pelo menos veladamente, quer dizer, escondido, eles deveriam orar por aquele pregador. Meu Deus, esse irmão está muito sério nessa obra. Ele está lutando com forças poderosas que durante anos, milênios, dominaram a humanidade, e ele está libertando as pessoas. Ele está dando um bom exemplo da tua palavra, da fidelidade em ti, da fé em ti, da confiança que se tem no Senhor. Segura ele, protege. Mas não, esses cristãos começam a dizer que aquela pessoa não está fazendo a obra de Deus, que Deus não age mais assim, que afinal de contas, é como se eles quisessem convencer os outros que o demônio se converteu. Que o demônio hoje não é mais aquele ser perverso que era no passado, porque você entende, a humanidade evoluiu, né? A humanidade hoje educou-se em quase todos os países, existem boas universidades, existem cientistas, homens sábios, filósofos. Então o demônio hoje já não está dando mais essa bola, não. Ele está sem nada, ele já foi desprezado. Coisa nenhuma. O demônio está atuando nas comunidades acadêmicas, ele está atuando nas comunidades normais da sociedade, ele atua nas comunidades, de uma maneira intelectual, inferiores. Então ele está atuando em todas as partes. E qual é o remédio para essa atuação? É a gente voltar para a palavra de Deus. A igreja cristã tem uma força, ela tem uma autoridade para lutar contra o mal, debelar o mal, vencer o mal? Tem. Só que ela não está usando. E muitas vezes, além de não estar usando, ela está se colocando contra aqueles que ousam crer no Deus vivo. Mas uma multidão de pessoas está acordando em todo o mundo, estão despertando e vendo que hoje tem que se fazer o mesmo que Jesus fazia. Jesus disse para o Pai: as palavras que tu me deste, eu transmiti a eles. Ou você acha que Jesus expulsava demônios porque ele achava que tinha que expulsar? Ele não veio nem preparado para expulsar demônio. De repente, surgia no caminho dele, ele expulsava. Não. O Pai, quando enviou Jesus, preparou: meu filho, você tem que lutar contra essas forças malignas. Você sabe que atrás de uma doença, de uma tragédia, de um infortúnio, está uma ação de Satanás. E você tem que lutar contra elas. Jesus veio. E Jesus não tinha olhos tortos para essas ações, não. Ele tinha olhos firmes.
E ele, quando via o demônio em alguém, ele partia firme. Veja o caso do endemoniado de Gadareno. Não diz que ninguém pediu a ele para ir orar. Mas ele sabia que tinha um cidadão dominado por uma força maligna. Ele estava consagrado a Deus, ele foi, orou, expulsou o demônio e a pessoa ficou liberta. O mundo está precisando de imitadores de Jesus. O mundo está precisando de conhecer pessoas tal qual Jesus, que se levantem sobre a palavra e que partam para fazer uma obra completa. E Deus está chamando pessoas para isso. Então Jesus, ele nos deu o exemplo. É o trabalho que tem que ser feito hoje. Mas nós, de uma maneira geral agora, né, reduzimos a obra de Deus a um clube social, em que os associados desse clube, eles têm uma carteira de membro, e eles são dizimistas, e uma vez por semana eles se reúnem, cantam canções religiosas, fazem aquilo que chamam de oração, abraçam uns aos outros e não querem saber de mais nada. Está errado, meu irmão. A igreja de Jesus não pode caminhar assim. A parte terceira, o título é O Ministério de Expulsar Demônios. Está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 1 e depois o versículo 8. Está escrito assim, deixa eu pegar aqui na Bíblia, Mateus 10, 1, versículo 8. Nós temos que sempre estar dentro da palavra de Deus. Mateus 10, versículo 1. É o próprio Jesus falando. Primeiro aqui o Espírito Santo mostrando. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então Jesus chamou os seus discípulos. Vem para cá. Separou ele dos outros. Tem que ter essa chamada, né? Aí Jesus chegou para isso, olha, a partir de agora, eu estou dando a vocês poder, habilidade, sobre todos os espíritos imundos. Vocês sabem que existem espíritos familiares, existem espíritos de enfermidade, espíritos que viciam as pessoas, espíritos que prostituem as pessoas, espíritos que fazem homens desejarem ser mulheres e agir de uma maneira completamente contrária à natureza e que nunca serão mulheres por agir assim, que fazem mulheres desejarem ser homens e agirem completamente diferente da natureza e que nunca serão homens, pessoas que gastam a vida na bebida, pessoas que têm prazer de ajuntar fortunas, como se isso fosse ser garantia para eles de uma eternidade feliz. Então, tudo isso vocês sabem que são demônios. Sabemos, sim, senhor. Vocês estão lembrados desse caso, daquela outra lição? Ele estava explicando, sempre explicou e sempre deu lições. Sabemos. Muito bem. Sobre todos esses espíritos maus, sobre todos, eu dou a vocês habilidades. Não haverá uma só força maligna, uma só entidade, um só demônio, que poderá resistir à autoridade de vocês. Não há um sequer. Vocês, a partir de agora, têm poder, têm habilidade sobre todos eles. O dia que vocês encontrarem uma situação que vocês ainda não viram, e vocês, pelo Espírito Santo em vocês, for revelado que aquilo ali é uma força satânica, vocês podem ter certeza que vocês já têm poder. Olha como Jesus foi lindo, né? Ele então passou para os discípulos. Ele não queria que os discípulos, uma vez sequer, fossem pessoas vencidas pelas forças do mal. Mas ao contrário, ele desejava, ele queria que em todas as situações os discípulos fossem pessoas vitoriosas. Que não houvesse um caso sequer em que o demônio os vencesse. Mas em todos os casos, que eles fossem vitoriosos. Então Jesus os chamou e deu a eles poder. Ele não deu uma mercadoria, isso aqui é o poder de Deus. Ele não deu um estilingue, ou um arco e uma flecha, ou uma espada, ou uma garrucha, aquele tempo não tinha garrucha ainda, né?
ou qualquer outra arma que os homens conhecem. Não, ele deu a arma eterna, que é a unção dentro da palavra. Ele deu para eles essa autoridade. Vocês agora têm poder para expulsar todo tipo de demônio. Eis que eu vos dou, ele disse, chamou os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsar. Eu não estou dando poder para vocês então interter os demônios. Eu não quero que vocês usem esse poder para doutrinar os demônios, porque isso não existe. Existem pessoas, coitadas, foram mal ensinadas, são pessoas boas, bons propósitos, mas eles acham que os espíritos obsessores precisam ser doutrinados. Eu conheci uma senhora no Rio de Janeiro, quando tinha loja de confecções, ela trabalhou para mim. Ela vendia confecções. Uma senhora de 60 anos. E eu pregava para ela, disse, não, missionário, no meu centro é diferente. Nós lemos a Bíblia, nós cantamos hino para Deus. Mas ela me disse, olha, eu vou lhe mostrar ao senhor como eu sou uma pessoa caridosa. E não falo isso para me promover, não. Ela disse, durante 9 ou 12 anos, aí você me perdoa se eu errei a data aí, porque muito tempo. Vamos dizer que é 9 anos, pode ser 12, pode ser 15, vamos ficar com 9. Durante 9 anos, missionário, todo dia, na mesma hora, eu saía daqui de casa, eu passava numa esquina que tinha um espírito desencarnado. E eu tenho o dom de visão, ela explicando. E eu via ele naquela esquina. E eu passava lá, parava e dava uma mensagem para ele, positiva. E ele era um espírito rebelde, mau, perverso. Eu disse, olha, você não pode fazer nada, porque a vida é assim, assado, eu doutrinava ele. Eu disse, e quando chovia? O dia que chovia, eu ia. E o sol quente? Eu ia. E o dia que só estava indisposta? Eu ia. Foi a minha missão, só ver como eu obedeço a Deus. Durante 9 anos, sei lá se foi 9 ou mais, eu passei ali naquela esquina e doutrinei esse espírito. Um dia, eu vi a mudança dele, ele ia mudando. Um dia, ele estava já doutrinado, e eu passei lá, quando eu fui dar a palavra, passou uma senhora grávida. Ele foi e entrou nela, eu disse, graças a Deus, cumpri a minha missão. Isso é completamente birutice. Isso não existe. Isto é engano. Essa mulher, eu disse para ela foi enganada durante 9, 12 ou 15 anos, exatamente como qualquer outra pessoa é enganada no mundo por um falsário. Isso é mentira, o demônio ensinou mentira para ela gastou o seu tempo, ele riu dela. E ela ia todo dia naquela esquina, fiel. E eu fiquei pensando, meu Deus, que fidelidade! Há uma mentira. Agora, a verdade que ela disse, eu abro a Bíblia, eu falo da Bíblia, ela não acreditava. Jesus conferiu poder a nós, sobre todos os demônios, para nós expulsarmos eles. Não é para fazermos acordo, não é para nós doutrinarmos. Isso não existe. Se existisse, Jesus teria feito isso. Acorda, meu senhor, acorda, minha senhora. Se Jesus não fez, é porque não pode ser feito. Assim como aquele crente que só crê na salvação, que não quer saber de expulsar demônio e curar os enfermos, ele está errado. Aquele outro que diz, eu sou um espírita e eu estou doutrinando o espírito, ele está biblicamente errado. E se uma pessoa se encontra biblicamente errada, essa pessoa está perdida, essa pessoa está fazendo algo desnecessário que não vai produzir nada. Jesus chamou a si os seus discípulos e deu-lhes poder, habilidade sobre todos os espíritos imundos. Não há um. Todos os demônios, o cristão tem poder sobre ele. Não há um que não tenha. Não diga que descobriu um demônio que não tem, que ninguém tem poder sobre ele. Sobre todos eles, o cristão tem poder. Mas para os expulsar. Não é para conversar com eles. Não é para doutriná-los. Não é para entretê-los. Não é para poder fazer companhia a eles. Não, é para expulsar. E olha, no dia do juízo, Deus vai mostrar que demônio tem que ser expulso. Ele é uma personalidade maligna.
E se você se encostar nele, ele vai contaminar você. Versículo 8, Jesus agora está dizendo, versículo 7 ele diz, e indo pregar, estou falando Mateus 10, né? E indo pregar dizendo, é chegado o reino de Deus. Bom, a pessoa vai e prega dizendo, e mais o quê? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Nós não podemos fazer acordos com o demônio. Nós não podemos fazer acordos com as forças da destruição. Nós não podemos fazer acordos com as forças do inferno. Nós temos que expulsar. Quem não expulsa demônio está desobedecendo Jesus. Quem está doutrinando o demônio está achando-se mais sábio do que Jesus. Quem não liga para esse ministério está dizendo que Jesus era ilógico e não tinha razão de dar para ele essa comissão. Missionário deu para os 12. Ué, Deus já faz diferença de pessoas? Deus agora tem um ministério para um que não tem para outro? Na época de Jesus tinha demônio na humanidade, hoje não tem? Quem é que faz uma pessoa se jogar de um prédio para baixo, colocar a corda na cabeça, contrair AIDS, prostituir, roubar, assassinar? Ou acorda, meu irmão. Ou você já se vendeu para a falsa ciência que diz que hoje não acontecem mais essas coisas. Eu prefiro ficar com a palavra de Jesus. Ainda que todo mundo negue Jesus, eu continuarei ensinando a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. E dá gosto ver. Dá gosto fazer a obra de Deus. Jesus chamando para junto dele os discípulos. Eles vieram. Aí o que fez Jesus? Jesus deu a eles autoridade, deu a eles capacidade, deu a eles poder sobre todos os demônios. Mas para quê? Para fazer uma escola de demônios? Não. Para conversar com eles? Não. Para ter comunhão com eles? Não. Deu poder para os expulsar. Eles têm que ser expulsos. Ou à nossa direita, à nossa esquerda, existem milhões de criaturas que estão dominadas pelos espíritos maus e que, se não forem libertadas pelos verdadeiros filhos de Deus, jamais alcançarão a libertação, a paz, a tranquilidade. É preciso que os filhos de Deus acordem. É preciso que os filhos de Deus despertem, os filhos de Deus partam e libertem essas pessoas. E como vamos fazer, missionário? Crendo na palavra de Jesus. Porque nós já temos poder, já temos autoridade, força, habilidade sobre todos os demônios para os expulsar. Agora, se ao invés de expulsar, vamos banquetear com eles, Jesus não tem nada com isso. Aguente as consequências. Olha, obedeça a Jesus. Você nunca irá se arrepender. Você tornar-se-á numa pessoa vitoriosa. Passemos para outra parte dessa lição.